Olá, alunos cinecistas, alunos desse meu querido Brasil, espalhados aí pelas mais diversas regiões. Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Wagner Oliveira e nesta aula de matemática nós vamos estudar sobre polígonos convexos. A gente vai ver um pouco de teoria e também vamos ver aqui a resolução, de alguns exercícios. Primeiramente, eu peço que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe esta videoaula para que muito mais pessoas possam conhecer esse trabalho, tá certo? Eu conto com você. Então, noções gerais sobre polígonos convexos. Nessa figura aí já dá uma definição geral do que vem a ser, ó. Nesta figura aqui, por exemplo, nós temos todos os elementos aqui, né, de um polígono convexo, ó, lado, vértice, diagonais, ângulo interno e ângulo externo. E também aqui, ó, em quantos triângulos esse polígono foi dividido. Vamos aqui então para a definição, né? Podemos definir um quadrilátero convexo como sendo o polígono convexo de 4 lados. Aqui na figura 1 nós temos, né, esta imagem que é um polígono convexo, né? Um quadrilátero convexo. A gente já sabe muito bem que toda figura que tem 4 lados ela é chamada de quadrilátero, né? E um quadrilátero apresenta apenas duas diagonais, né? Nós temos aqui na figura 2 exatamente essas duas diagonais. Aqui é a diagonal AC e a diagonal BD. Vamos ver aqui nesse slide a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é 360 graus, certo? 360 graus, não se esqueça, certo? Triângulo, se a gente somar os ângulos internos de um triângulo, é igual a 180 graus. Já o quadrilátero convexo é 360. Vamos ver aqui a demonstraçãozinha, ó. Seja o quadrilátero ABCD, cujos ângulos internos são A, B, C e D, aqui na figura 1, certo? Considerando uma das diagonais, por exemplo, AC, está aqui ó, na figura 2, o quadrilátero fica dividido em dois triângulos. Ó. Temos aqui o triângulo ABC e o triângulo ACD. A soma dos ângulos desses triângulos é igual à soma dos ângulos do quadrilátero. Como assim? Cada triângulo tem 180 graus, não é isso? A soma dos três ângulos internos do triângulo dá 180. Se aqui tem 180, aqui tem 180, então dá 360. Ou seja, A mais B mais C e mais D é igual a 360 graus. Vamos conhecer aqui agora alguns quadriláteros notáveis, certo? E esses quadriláteros eles apresentam formas e propriedades que os diferenciam dos demais. Esses são chamados de quadriláteros notáveis, né? Vamos ver algumas definições e algumas propriedades desses quadriláteros. Primeiramente, vamos ver aqui o paralelogramo. O que é um paralelogramo? É todo quadrilátero no qual os lados opostos são paralelos. Então, se você identificar isso aqui, na figura 1, por exemplo, ó, o lado AB, tá aqui o lado AB, ele é paralelo ao lado CD. E o lado BC, né, tá aqui o lado BC, ele é paralelo ao lado AD. Então, isso aqui é um paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos. Num paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Olha aí, ó. E os pares de ângulos colaterais são suplementares. Observe na figura 2, ó. O ângulo A, que é oposto ao ângulo C, então eles são congruentes. O ângulo D, que é oposto ao B, também são congruentes. E ainda tem mais essa, né? Os pares de ângulos colaterais, eles são suplementares. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, A mais D,
né? Se eu somar este com este, vai dar 180. Ou então se eu pegar A mais B, também vai dar 180. Se fosse C mais B, assim também seria, né? Então, esses pares de ângulos colaterais são suplementares. E os lados opostos são congruentes. Observe aqui, né? AB é congruente com CD. CB. Ó, AD congruente com CB. E o lado BC, AB congruente com CD, né? Uma confusãozinha aqui. E o BC é congruente com o AD. E as diagonais se cortam ao meio. Então temos aqui então, ó, né, as diagonais, então elas se encontram, né, se cortam bem ao meio. Ou seja, aqui o segmento AM vai ser congruente com o segmento MC e o segmento BM vai ser congruente com o segmento MD. Então aqui são algumas características, né, para reconhecer um paralelogramo. O losango, né, outro quadrilátero, ele tem os quatro lados congruentes. Aqui na figura 1 se observa isso, né, ó. AB congruente, né, com BC, que é congruente com CD, que é congruente com o DA. Isso aqui é uma das primeiras características de reconhecer um losango. Num losango, os lados opostos são paralelos. Aqui na figura 2 se observa isso. Ó. Lados opostos paralelos. Observe o lado AB, que é paralelo com o lado CD. Ó. São paralelos. Ó. O lado BC, que é paralelo com o lado AD. E as diagonais são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, né, quando elas se encontram. E estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos, aqui na figura 3. Então, as diagonais são perpendiculares e estão contidas nas bissetrizes desses ângulos internos, ok? Então, aqui nós temos as principais características, né, do losango. E percebe-se, né, que o losango é um paralelogramo, porque cai também nas características que nós estudamos inicialmente sobre paralelogramo. Então eu posso afirmar que o losango é um paralelogramo. Não esqueça disso. O retângulo é todo quadrilátero equiângulo, ou seja, que tem todos os quatro ângulos congruentes. Exatamente. Assim, a medida de cada um deles é 90 graus, visto que somam 360. Então, observe na figura 1, todos os ângulos são iguais a 90. 90 vezes 4, né? 360. Aqui ele vai mostrar que todos eles são congruentes. O A, o B, o C e o D são congruentes. E essa congruência, né, essa medida é igual a 90 graus, cada um deles. No retângulo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Aqui na figura 2, observe o lado AB. AB, que é paralelo ao lado CD, paralelos e congruentes. Já o lado AD, também ele é paralelo ao lado BC e também são congruentes. E as diagonais são congruentes, ou seja, AD, né, AC e BD são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida. Num retângulo, ao considerarmos um lado como sendo a base, o outro será a altura e vice-versa. Convencionalmente, além disso, os lados de um retângulo são chamados de dimensões. Percebe-se também aqui nesse caso, ó, que o retângulo é um paralelogramo, ok? Não esqueça dessa afirmativa, o retângulo é um paralelogramo. Agora aqui vamos ver as características do quadrado. É todo quadrilátero equilátero. Figura 1, né? Observe aqui, ó, todas as medidas de seus lados são congruentes. Aqui AB, que é congruente com BC, BC com CD e CD com AD, ou seja, todos os lados aqui são iguais, né?
E é equiângulo também, figura 2, ou seja, todos os ângulos têm a mesma medida. Desse modo, o quadrado é um losango. Olha aí, ó, o quadrado, olha essa afirmativa. O quadrado é um losango e também um retângulo. Isso garante que as suas diagonais são perpendiculares e congruentes, né? Aqui na figura 4, são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, né? Quando se encontram aqui, e são congruentes, ok? Vamos ver agora aqui as características do trapézio. É todo quadrilátero que apresenta somente dois lados paralelos. Observe aqui na figura 1. Temos somente dois lados paralelos, ou seja, o lado AB, que é paralelo com esse lado aqui DC. Já o AD com o BC, eles não são paralelos. Se isso aqui se prolongar, ó, a gente vai ver que eles vão se cruzar, né? Num trapézio, os lados paralelos são as bases. A distância entre as retas suporte dessas bases é a altura. Observe aqui na figura 2. Ó. Temos aqui a base maior, temos aqui a base menor. E essa distância aqui, ó, observe aqui, ó, entre as retas é a altura. E os ângulos consecutivos, não das bases, são suplementares. Observe aqui, ó, se nós somarmos aqui o ângulo A mais o ângulo D, vai dar 180, né? São ângulos colaterais. Se eu somar aqui o B mais C, também vai dar 180. Né? Então, são ângulos colaterais, né? Então, é bem tranquilo também a definição de trapézio. Vamos ver aqui, né, alguns trapézios particulares e as suas propriedades também, né? Vamos ver primeiramente aqui o trapézio isósceles. É aquele cujos lados transversais, né, não paralelos, você vai entender transversais, né, lados transversais como sendo não paralelos, são congruentes. É aquele cujos lados transversais não paralelos são congruentes. Observe a figura 1, ó. CB aqui, ó, é igual a ADA, certo? É congruente, né? Tem a mesma medida. Num trapézio isósceles, os ângulos da base maior são congruentes entre si, né? Tá aqui, ó, a base maior, né? Então esses dois ângulos aqui, ó, o A e o B, eles são congruentes entre si. E os da base menor também, né? Observe aqui, ó, o D e o C, né? Esses dois ângulos são também congruentes entre si. Isso acontece em qual tipo de trapézio? No trapézio isósceles, ok? Vamos ver agora que o trapézio escaleno é aquele que não é isósceles, né? Observe aqui, ó, os lados são diferentes. Essa definição não impede que um lado transversal possa ser congruente à base menor, né? No caso aqui, o lado CB sendo congruente aqui, ó, com esta base aqui CD, certo? Ou a maior. A gente pode ver na figura 3 que o lado AD ele é congruente aqui com o lado AB. Observe isso aqui, né? Isso aqui no caso é um trapézio escaleno. E temos também o trapézio retângulo, né? É aquele no qual um dos lados é perpendicular às bases. Observe aqui na figura 1. No caso, o AD, né? Aqui, ó, o AD é perpendicular a AB. É aquele no qual um dos lados é perpendicular às bases. A gente sabe que é a base, né, a base menor e a base maior. Então, nesse caso, ó, esse lado aqui, ele é perpendicular a esta base aqui. O AD, no caso, vai ser perpendicular também, ó, à base DC. Esse lado, então, ele é congruente à sua altura, ou seja, é a própria altura. AD, no caso, ó, né? O AD aqui é a própria altura, é o lado e ao mesmo tempo a altura. O trapézio retângulo
ele é também escaleno, certo? Trapézio escaleno. Então, vamos ficando por aqui na parte teórica, certo? E na outra videoaula, que eu vou estar colocando na sequência, nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo, certo? Estas figuras, esses quadriláteros convexos, ok? Nos encontramos então na próxima videoaula.